Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação, a última no livro de Ageu, capítulo 2, versos 20 ao 23. Está escrito: A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Depois de ser confrontado com uma palavra de julgamento, o povo, no mesmo dia, foi encorajado com uma palavra de esperança. O profeta já havia dito a mensagem de Deus dizendo: mas de hoje em diante abençoarei vocês. Essa foi a promessa de esperança para o povo. Uma palavra de encorajamento depois do arrependimento por terem abandonado a obra de Deus. Nós vivemos nesse mundo em função da graça de Deus, que nos dá esperança de bênçãos materiais e, sobretudo, espirituais em nossa vida. O nosso problema é que, às vezes, nos preocupamos só com as bênçãos materiais e, com isso, nos esquecemos das bênçãos espirituais, que são as mais importantes. E quando esquecemos disso, acabamos criando um afastamento entre nós e o Senhor. Ele não se afasta de nós, mas dependendo do que estamos buscando, nos afastamos dele. Como o povo respondeu com arrependimento à mensagem de Deus através do profeta Ageu, o futuro deles seria recompensado pelas bênçãos de Deus. Eles teriam boa colheita no próximo ano. Isso revela para nós que a graça de Deus supera o pecado e a corrupção do povo quando há arrependimento. Embora Deus os discipline e Ele disciplina a quem ama, ao final de tudo, a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Deus não deseja condenar, Deus deseja salvar. Aliás, foi para isso que Jesus veio. Em João 3,17, nós podemos ler que o Filho de Deus foi enviado ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Não há prazer em Deus em condenar, e sim em salvar, mas é necessário arrependimento. Deus manifesta seu poder
nas expressões através do profeta, dizendo: farei abalar o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações. Com isso, Deus revela que Ele é quem controla tudo nesse mundo. Por isso, o seu povo pode confiar que Ele fará conforme está prometendo através do profeta. Deus envia sempre uma mensagem que nos desafia à mudança, mas também uma mensagem de esperança, quando nós ouvimos e nos arrependemos. A expressão naquele dia mencionada pelo profeta é uma palavra que também traz esperança para o povo, pois diz respeito ao dia do Senhor dos Exércitos e indica a plenitude do julgamento do mundo e a salvação final do povo de Deus. Não importa o que está acontecendo hoje, Deus trará julgamento a este mundo. Para nós, cristãos, se você já é cristão, diz respeito à segunda vinda de Cristo, que não pisará nesta terra como da primeira vez quando ele veio, mas os santos se encontrarão com ele nos ares, quando ele vier na sua glória para resgatar o seu povo. Essa é a nossa esperança. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, nós podemos ler sobre a volta de Jesus e o nosso encontro com Ele nos ares. Nessa mensagem de esperança para o povo, há uma mensagem pessoal para o governador Zorobabel, que é o servo do Senhor, escolhido por Deus, que era o representante escolhido de Deus para realizar a sua obra. Hoje, nós somos os representantes de Deus, escolhidos para realizar a sua obra. Conforme nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós somos embaixadores de Cristo, representantes dele aqui nessa terra. E o propósito é um só: cumprirmos a missão que ele nos deu, fazermos a sua obra. O profeta Isaías falou de um servo ainda maior que estava por vir. Em Isaías capítulo 42, Zorobabel, nesse momento, pré-anuncia a vinda desse servo, daquele escolhido que vai alcançar todas as nações. Jesus é o descendente de Zorobabel, que entrou na linhagem do servo escolhido para salvar todo o mundo. Lembrado no livro de Atos, capítulo 4, 27 e 30, como aquele que cumpriu todas as profecias do Velho Testamento. Também Deus faz uma promessa que faria de Zorobabel um anel de selar, que significa, na época, um símbolo de autoridade e poder, e podia ser usado como penhor ou garantia de pagamento integral. Zorobabel, portanto, serviria de garantia de que algum dia viria o Messias da descendência de Davi. E ele veio. No Novo Testamento, em 2 aos Coríntios, nós não descobrimos apenas que ele veio, mas que ele nos deu o selo, ele nos deu a garantia, ele nos deu o penhor, que é o Espírito que habita naqueles
que entregaram suas vidas a Jesus. E isso nos garante a esperança futura do nosso resgate. Do mesmo modo que Deus cumpriu as profecias prometidas ao seu povo por meio de Ageu, ele cumprirá aquilo que ele prometeu a todos nós que somos cristãos e temos a esperança da vida eterna por meio de Jesus. Apesar de ser escolhido por Deus, naquela ocasião, Zorobabel não tem nenhum mérito, mas sim Deus. Assim como nós não temos nenhum mérito, e sim Jesus. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Assim como Deus escolheu Abraão, Davi, Salomão, cada um deles, e Zorobabel, para executar uma tarefa, Ele também nos escolheu para sermos o seu povo e realizarmos a nobre tarefa de alcançar pessoas para o seu reino, aguardando a bendita esperança do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele é fiel e cumprirá a sua promessa a todos aqueles que o aguardam. Vocês creem nas promessas de Deus? Deus, mesmo com a desobediência do seu povo, honrou sua palavra e os abençoou quando este povo se arrependeu. Mas ele foi mais longe quando ampliou essa bênção para dias futuros, prometendo não só bênçãos materiais, mas espirituais. E ele cumpriu tudo isso na pessoa de Jesus. Você crê que Deus pode abençoar a obra que Ele confiou em suas mãos? Pode fazê-la prosperar? Então, manifeste sua crença, se envolvendo na obra dEle e vivendo de acordo com a vontade dEle. Se não está vivendo de acordo, arrependa-se, ainda dá tempo. Assim, viveremos com a certeza de que Deus julgará este mundo, mas à sombra da cruz viveremos sempre com a esperança de que a misericórdia triunfará sobre o juízo. E é à sombra da cruz onde encontraremos o verdadeiro descanso. Que Deus te abençoe. Aquele que tem o poder de fazer muito mais.